Olá, eu sou Bruna Spijak, professora e designer de crochê, e seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Bom pessoal, este vídeo decifrando rótulos, ele vai servir como um vídeo extra, como material de apoio para a oficina de ponto a ponto crochê para iniciantes. No vídeo anterior eu havia comentado sobre a importância de ler o rótulo do fio que você vai utilizar para a sua peça de crochê ou para a sua peça de tricô, enfim, mas no nosso caso o crochê. E para exemplificar isso, eu trouxe a família Amigurumi. Então aqui eu tenho 3 novelinhos, todos fazem parte da família Amigurumi. Então vejam que nós temos o nome bem evidente, Amigurumi, Amigurumi e Amigurumi. Eles estão embaladinhos, né, em pacote plástico, e é importante que quando você for adquirir esse fio, ele esteja embalado dessa forma, porque o plástico ele vai proteger o seu fio de traças, de poeira, de umidade, ele vai evitar que desfie o fio, e também embalado dessa forma você sabe que o fio não foi violado, né? Então você não corre o risco de repente alguém ter mexido, ter usado, de ter o comprimento ou até mesmo as gramas alteradas. Então essa é a importância de você adquirir um novelo fechado dessa forma. Bom pessoal, e por que eu me refiro como família? Vejam só aqui, eu tenho 3 novelos escrito Amigurumi, Amigurumi e Amigurumi, porém são fios diferentes, diferentes no material, diferentes na textura, no tex, no peso, na metragem, enfim. Mas todos fazem parte da família Amigurumi. Diferente do fio charme. No mercado você não vai encontrar, por exemplo, fio charme pelúcia, fio charme soft, né, fio charme brilho. Então existem fios que eles são únicos, eles não possuem uma família, enquanto que outros, como é o caso do Amigurumi, como é o caso do jeans, como é o caso, por exemplo, do barroco, existem outros tipos de fios diferenciados, tá? Então, aqui nós temos a família Amigurumi como exemplo. Bom, o que difere um do outro? Como eu falei anteriormente, a questão do material, da textura, e cada um tem uma proposta diferente. Nós temos aqui o Amigurumi 100% algodão. Nós temos o Amigurumi Soft, vejam só que ele tem, né, um segundo nomezinho, como se fosse uma descrição, uma sugestão do que é o fio, tá? Que é 55% acrílico mais 45% algodão, então ele é um fio misto. E aqui nós temos o fio Amigurumi Pelúcia, que é 100% poliéster. Bom, para facilitar, né, a visualização desse rótulo, eu acabei tirando o plástico para que vocês consigam enxergar melhor. E nós vamos então agora decifrar esse rótulo. Vamos ler todas as informações que são super relevantes para que você consiga aí adquirir um produto de uma maneira correta. Então aqui nós temos o fio Amigurumi do tipo soft e a marca é Círculo. A Círculo ela produz vários tipos de fios diferentes, inclusive o fio charme, como eu citei anteriormente. O Amigurumi ele contém uma família, então existem vários tipos de fio Amigurumi. Pelúcia, o Max, o Amigurumi comum, neste caso temos o soft, enquanto o fio charme ele possui apenas esse tipo de fio, ele não tem uma família. E vejam só que nós temos o fio charme, que ele é mais fino que o Amigurumi, mas é da mesma marca, Círculo e Círculo. Gramas, vamos procurar aqui as gramas. 65 gramas, comprimento 150 metros. Tex, e o que é o tex, né? O tex ele é a relação entre a massa e o comprimento do fio, 434 tex. Mas eu quero comparar para mostrar para vocês, porque na videoaula anterior eu comentei o seguinte: quanto maior o tex, geralmente mais espesso, ou seja, mais grosso é o fio. Então, olha só a diferença, pessoal. Eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês, para facilitar esse exemplo.
Vejam só que o Tex do Amigurumi Soft, ele é 434, certo? Olha só o fio, ele é um fiozinho relativamente fino, tá? Se eu pegar aqui o fio Amigurumi Pelúcia, o Tex dele é 645,16 e olha a diferença da espessura do fio. Então eu vou colocar lado a lado para que vocês possam perceber a diferença entre um e outro. Esse aqui é o Tex menor e esse aqui é o Tex maior, tá? Bom, esse exemplo aqui vai facilitar a vida de vocês para a compreensão do Tex. Depois que nós vimos o Tex, vamos para a cor do fio. Então a cor tá aqui, ó, 3146. Raramente vocês vão encontrar um fio que tenha a cor especificada em nome. Geralmente, essas cores, elas possuem nome sim. Só que o nome, ele vai na cartela de cores para o lojista, tá? Ou de repente vocês vão ver num blog, por exemplo, assim, a cinza chumbo é a tendência de 2000 e, né? Enfim, algum ano específico. Mas, geralmente, a cor é especificada por número, tá? Outra dica super valiosa que eu passei na aula anterior, lote. Pessoal, esse número ele é tão importante quanto o número da cor. O número do lote varia muito, tá? Ah, mas é a mesma cor, Bruna. Por exemplo, eu tenho a cor aqui 3146, mas o meu lote é 5015. Posso usar? Você vai correr o risco de ter uma alteração na tonalidade. Isso se dá em função ao corante. Por quê? Imaginem esse novelinho passando por um processo de tingimento, tá? O fiozinho passando por um processo de tingimento do corante, beleza. Quando for produzir um próximo lote, ou seja, um próximo novelo, talvez esse corante ele pode ser mais absorvido ou até menos. Por isso que é muito importante você comprar fios da mesma cor e do mesmo lote, para que você não corra o risco de fazer uma peça e ficar com tonalidades diferentes. Eu posso começar uma peça com esse fio, com essa mesma cor, e se eu comprar um fio da mesma cor com um lote diferente, a peça ela pode ser concluída com uma cor um pouquinho mais escura ou um pouquinho mais clara, e isso não é legal para o crochê. Bom, visto o lote, nós temos então o material, ó, 55% acrílico e 45% algodão, tá? Uma dica bem bacana que existem nesses rótulos é a espessura indicada da agulha. Vejam que aqui nós temos um ganchinho e ele diz o seguinte: para agulha de crochê, você vai utilizar a agulha 2 mm a 4 mm e para agulha de tricô você vai utilizar 2,5 a 4,5. Então você vai pegar a sua agulha número 2, ou agulha número 4, ou agulha 3,5, ou agulha número 3 e vai testar. Você vai ver qual é a agulha que mais se encaixa na hora de tecer o seu pontinho. Bruna, K2 ficou muito apertado, então usa 2,5, usa 3. Enfim, você vai testar as diferentes numerações de agulha até acertar o seu pontinho no crochê, tá? Não há necessidade de ser exatamente a 2 nem a 4, mas isso aqui é um parâmetro para que você possa ter uma ideia de qual agulha você vai utilizar. Bom, além da agulha, nós temos aqui, ó, cuidado de conservação. Pessoal, é super importante, se vocês forem fazer uma peça de crochê para vender, para comercializar, recortem aqui a parte dessa etiqueta e coloquem na tag da peça de vocês, porque a cliente vai saber como cuidar, né? Quais são os processos de lavagem para que ela possa conservar a peça dela com o fio utilizado. Bom, então aqui nós temos cuidado e conservação e depois é só consultar esses símbolos que eu posso inclusive deixar aqui na descrição uma tabela com a definição desses símbolos para vocês, beleza? Mais uma informação que é super importante. Vejam que aqui nós temos o SAC. O que significa o SAC? Serviço de Atendimento ao Consumidor. Então, vamos supor que neste novelinho ele comece a apresentar alguns probleminhas. Vocês vão ligar no SAC. Então, vejam só que um rótulo, ele não é só bonitinho. Ele tem uma função super importante
para que você evite a aquisição de um produto errado, para que você saiba quais são os materiais que ele foi desenvolvido, o tipo de agulha, a textura, o tex, enfim. Então, pessoal, vamos começar a ter a prática, né? Vamos exercitar a leitura do rótulo, porque eu tenho certeza que dessa forma os teus erros vão ser muito menores e vai chegar um tempo que você não vai conseguir adquirir linha sem ler o rótulo. Beleza? Essa é a dica de hoje, tá? Aulinha extra para quem está fazendo aí o curso de ponto a ponto crochê para iniciantes aqui no canal do YouTube. Espero que você tenha gostado e também deixe aqui no comentário uma próxima dica que você deseja saber, tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo.